Fala Santista, esse é o canal Mundo do Santos. E o Santos anuncia a chegada de 4 jogadores. Ainda tenta a contratação de um volante, hein? E vamos também falar sobre a saída surpreendente de um jogador que estava no Peixe e já não está mais. Está de saída do Santos Futebol Clube, tá bom? Olha, terça-feira agitada, último dia de janela de transferências no Santos. Bem, como sempre nós fazemos, vamos começar falando sobre a saída de jogadores, aqueles que estão deixando o Santos ou que podem deixar o clube de Vila Belmiro. Bem, vamos falar sobre a saída surpreendente do centroavante David Washington. Ele que pertence ao Chelsea da Inglaterra, teve a solicitação aí dos Blues para o encerramento do contrato com o Santos. Então, ele retorna ao Chelsea a partir de agora. Ele que tinha contrato com o Santos de empréstimo até dezembro deste ano e não vinha tendo boas atuações com a camisa do Peixe. Inclusive, ele atuou aí contra o Fluminense, mas não teve, mais uma vez, uma boa partida, né? O Santos ele ficou devendo, fez alguns gols aí, gols contra o Bragantino, gols em alguns amistosos, mas de fato, nas oportunidades que ele teve como titular e entrando do banco de reservas, ele ficou devendo bastante. O Chelsea solicitou aí a devolução do jogador logo após a lesão de um dos seus centroavantes do elenco. Então, o Chelsea estuda dar oportunidades para o menino de apenas 20 anos. Eu quero saber de você se você gostou aí da saída desse jogador. Lembrando que ele tinha um salário na casa de R$800 mil por mês. Então o Santos nem fez muita força para manter o jogador em seu elenco, até porque está trazendo um jogador para a posição, conta também com o Tiquinho Soares. Só entendo que o Santos não tem mais jogadores velozes para essa posição, né? O Santos se desfez do Lucas Meirelles, agora perdeu o David Washington, e agora o Santos tem apenas o Tiquinho Soares e o Lautaro Dias, que ainda nós vamos falar sobre ele durante este vídeo, tá bom? Então deixe aí sua opinião nos comentários. Você gostou da saída de David Washington? Coloque aí nos comentários a sua opinião. Bem, vamos falar agora sobre mais um jogador que recebeu proposta nos últimos dias para deixar o Peixe. E é o lateral esquerdo Souza, o menino da Vila, de apenas 19 anos, recebeu uma proposta para ir à Holanda. Um clube holandês fez uma proposta de cerca de 8 milhões de euros pela contratação deste jogador. O Santos, entendendo que a proposta foi muito baixa, fez uma contraproposta na casa dos 15 milhões de euros. E aí, o clube holandês recebendo essa contraproposta e até com um tempo curto para o final da janela de transferências, desistiu da negociação. Eu entendo que a contraproposta do Santos também foi muito baixa, né? Porque o Souza, ele é um menino que tem muito potencial. Lateral esquerda é uma posição carente no futebol atual, tanto é que com 19 anos ele já é alvo de outros clubes de fora do país. E eu entendo que o Santos fez uma contraproposta baixa, mostrando ao mercado que o lateral esquerdo dele, né, que foi revelado pelo próprio Santos, não tem tanto valor assim. E olha que ele é um jogador que, segundo informações, ele está no radar do Ancelotti, porque o Ancelotti, o treinador da seleção brasileira, sabe que essa posição é uma posição difícil de encontrar jogadores. Nem na própria seleção brasileira nós temos aí jogadores que estão assegurados para essa vaga. Então, olha como o Santos trata mal os seus ativos, né? Vendeu o Lucas Meirelles por 12 milhões de euros, nem isso, na verdade foi 10 milhões de euros, né? Mais alguns bônus, e agora um outro menino que tem um grande potencial, o Santos pede apenas 15 milhões de euros. Recentemente, o Palmeiras fez a venda de um zagueiro para o Manchester City por 35 milhões de euros. Olha a diferença de diretorias. É por isso que o Santos vive contratando jogadores fracos e vendendo ótimos jogadores a preço de banana. Bem, vamos falar agora sobre mais um jogador que pode ter o seu futuro definido nos próximos dias. E este jogador é o zagueiro Zé Ivaldo. Após a partida dele contra o Fluminense, uma partida segura, onde ele teve jogada assim, que deu aquele frio na espinha, né, jogadas estilo Zé Ivaldo, mas ele fez de fato uma boa partida contra o Fluminense. E após essa partida, algumas pessoas internamente no Santos defendem a permanência do zagueiro. O problema é que o Alexandre Matos não é tão fã do jogador assim, né? Inclusive, quando o Alexandre Matos esteve como o comandante do futebol do Cruzeiro, foi ele quem emprestou o próprio Zé Ivaldo para o Santos. Então ele não está tão confiante assim na permanência desse jogador. O importante é ressaltar que faltam apenas 5 jogos. Se o Zé Ivaldo atuar em 5 partidas, não precisa ser como titular, mas ele entrar em 5 partidas daqui até o final do campeonato pelo Santos,
ele será comprado pelo Peixe. O Santos terá a obrigação de comprá-lo por cerca aí de US$1 milhão. Eu entendo que seria interessante caso de fato ele consiga demonstrar isso tanto nos treinos como principalmente nas partidas. Quem deve fazer essa análise aí concreta é a nova comissão técnica, é o Vojvoda e a sua comissão, se ele tem condições de atuar com a camisa do Santos. É um zagueiro meio maluco, né, que às vezes faz algumas jogadas que dá susto na torcida, mas contra o Fluminense fez de fato uma boa partida. Ele teve também algumas outras boas atuações já com a camisa do Peixe. Bem, vamos falar agora sobre a chegada dos jogadores. O Santos que hoje anunciou 4 contratações e ainda tenta outras no mercado da bola. O Lautaro Dias foi um dos primeiros nomes anunciados no dia de hoje. É um centroavante de 27 anos, argentino, e vem para o Santos por empréstimo de pouco mais de um ano, ou melhor, pouco menos de um ano, né? O contrato dele será válido até julho de 2026. Então, até julho de 26, o Lautaro Dias permanece no Santos. É um centroavante, já comentamos sobre ele aqui, que tem poucos gols na sua carreira, né? É um centroavante que não é marcador de gols, mas o Santos entende que é um bom jogador para a posição. Inclusive, quem gosta muito do seu futebol é o Alexandre Matos, que fez também a contratação dele na época enquanto estava no Cruzeiro. O Santos conseguiu uma negociação bem rápida com este jogador, ele inclusive disse que está muito honrado em atuar com a camisa do Peixe, e agora é mais uma opção, ou pelo menos é uma das 2 opções aí, para ser o centroavante do Santos. Você gostou da contratação deste jogador? Olha, eu digo a você que eu tenho um grande receio com este atleta, nunca vi ele atuando bem aí, pelo menos enquanto esteve no Cruzeiro. Espero que ele consiga desempenhar bem no Peixe. Bem, outro jogador que foi anunciado, e também foi anunciado por empréstimo, é o meio-campo Vitor Hugo, de 21 anos. O Flamengo fez o empréstimo deste jogador até junho de 26. Havia um comentário aí de que ele ficaria no Santos até o final do ano que vem, né? Mas não, o Santos conseguiu apenas um contrato aí de pouco menos também de um ano por este atleta. O Vitor Hugo, que foi revelado pelo Flamengo, e foi inclusive colocado em campo aí, né? Quem alçou esse menino para o clube profissional foi o Sampaoli. E ele quem indicou o Vitor Hugo para o Santos. Ele teve um começo meteórico aí na sua carreira, depois logo se transferiu para um clube da Turquia por empréstimo pelo Flamengo e retornou recentemente ao Flamengo, não teve tantas oportunidades com o Felipe Luiz. Essa negociação eu entendo até como uma negociação interessante. Eu sei que o Santos tem um outro jogador muito bom para a posição, que é o Ian. Eu gostaria de ver mais oportunidades para ele, mas como o Santos não teve que investir dinheiro ali na contratação do Vitor Hugo, eu entendo que é uma negociação interessante. Espero que ele tenha, de fato, um bom desempenho com a camisa do Peixe, e eu espero que, se de fato ele tiver esse bom desempenho, o Santos não fique a ver navios na negociação com o Flamengo. Lembrando que ele vem ao Santos sem a possibilidade com uma opção de compra, né? Então, não é certo que ele permanece no Santos logo após o final do seu empréstimo, tá bom? Bem, vamos falar agora sobre mais um jogador que foi anunciado na tarde de hoje. É o zagueiro Alexis Duarte, de 25 anos, zagueiro paraguaio que, inclusive, foi convocado para a seleção paraguaia recentemente. É uma das primeiras convocações aí da sua carreira. O contrato dele com o Santos será válido até 2029. É um zagueiro que o Santos contrata aí do Spartak Moscou, investindo $4 milhões. Então o Santos teve que investir aí um alto valor na contratação deste jogador. Uma negociação que foi complexa, o Santos teve bastante dificuldade para convencer o clube russo, mas após a força do próprio jogador, ele fez de tudo para estar no Santos e o Santos conseguiu concluir a contratação de Alexis Duarte. Outro jogador que o Santos anunciou para a posição de zagueiro é o Adonis Frias. Olha, esse foi uma novela, hein? É um zagueiro de 27 anos que vai ficar no Peixe até 2028. Outro jogador que o Santos vai pagar $4 milhões pela contratação. O Adonis Frias quase esfriou no dia de hoje. A negociação com o clube mexicano, né, com o León, onde ele estava, de repente tomou outro rumo. Os mexicanos pediram para que o Santos fizesse a antecipação de uma parcela da compra do jogador, e o Santos disse que só poderia fazer isso após a assinatura de contrato.
O Santos só poderia pagar o jogador quando o contrato de fato estivesse assinado. Caso isso não acontecesse, o Santos não tinha como fazer o pagamento, até porque o próprio Banco Central não autorizaria a transferência do Santos para o clube mexicano. Isso foi um grande imbróglio que o próprio Alexandre Matos teve que entrar na jogada e convencer os mexicanos a aguardarem, pelo menos, a assinatura de contrato para que o Santos efetuasse o primeiro pagamento. Após tudo isso, após uma longa negociação, a gente até imaginou já que o Adonis Frias teria que voltar ao México, mas ainda bem que deu tudo certo e ele conseguiu assinar o contrato com o Peixe, inclusive já tinha preparado tudo, já tinha feito exames médicos, já tinha tirado foto com a camisa do Peixe. Eu imagino a angústia do camarada, né, ao ouvir a notícia de que podia melar tudo, ele tinha que voltar para o México e tudo mais, mas no fim deu tudo certo. É um jogador que virá ao Santos, o zagueiro de 27 anos. Outros dois jogadores que o Santos tentou também nesse último dia de janela foi o zagueiro Doria, ele que já atuou aqui no Brasil com a camisa do Botafogo e do São Paulo. Ele atualmente joga no Atlas do México. O Santos tentou aí o empréstimo desse jogador, inclusive chegou a avançar a negociação, mas o Santos descartou o atleta logo após a confirmação de Adonis Frias. O Santos tentou ele ali como um step, digamos assim, né? Caso o Adonis Frias não desse certo, o Santos avançaria na negociação por este zagueiro. Doria, ex-Botafogo, ex-São Paulo, não virá ao Santos, o Santos já descartou a contratação. E outro jogador que o Santos negociou e chegou a avançar também durante essa janela foi o Felipe Loyola, ele que é o capitão da seleção chilena e joga no Independiente da Argentina. O Santos chegou a avançar ali pela contratação do jogador, fez uma proposta à época de 6 milhões de dólares pela contratação dele, é um jogador de 25 anos, mas o Independiente não confia aí na proposta do Santos, porque entende que o Santos é um clube mal pagador, é um clube que não tem como garantir de que vai realizar os pagamentos de forma correta. Então, por conta disso, o próprio clube argentino recusou a proposta do Santos e o Santos não conseguiu avançar pela contratação de Felipe Loyola. Porém, o Santos continua esperançoso aí de encontrar um volante, um marcador, um primeiro volante ali para jogar nessa posição. A janela de transferência se fecha hoje para jogadores que estão empregados, mas aqueles que conseguiram se rescindir contratos com suas equipes e estão livres do mercado a partir do dia de hoje, o Santos ainda pode buscá-los e contratar esses jogadores. Então o Santos vai procurar jogadores que estão liberados ou jogadores que estão sem clube no mercado, e aí caso encontre uma boa oportunidade, o Santos deve avançar nessas negociações, tá bom? Bem, foram várias as informações desse vídeo, né? Eu sei que foram muitas informações, mas eu espero que você tenha gostado do vídeo e gostado, inclusive, das contratações do Peixe. Se você não gostou, deixe aí também nos comentários, vamos debater as negociações do Peixe durante toda essa janela. Olha, o Santos correu e conseguiu confirmar esses 4 jogadores, tá bom? Bem, se você não é inscrito no canal Mundo do Santos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, até porque nós temos vídeos aqui todos os dias, hein? Todos os dias temos vídeos aqui no canal Mundo do Santos. Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like nesse vídeo, também deixe o seu hype, tudo isso ajuda muito o canal que está começando agora, mas graças a vocês tem crescido e crescido muito aqui no YouTube, tá bom? Então deixe aí também o seu comentário, vamos conversar nos comentários aí, eu sempre respondo todos, então deixe aí sua opinião sobre as contratações do Peixe e a saída de David Washington, tá bom? Um abraço e até amanhã.